Oi, gente, tudo bem? Qual o tema hoje? Vamos lá, você precisa escolher um curso extra para o seu filho. Está preocupado em tomar a melhor decisão. Que tal a gente dar dicas de como você faz para escolher o melhor curso para ele? Bora? Hoje em dia, infelizmente, as agendas das crianças são quase equiparadas às agendas dos adultos. E não só a quantidade de atividades, mas também a responsabilidade e até a exigência de resultados dessas atividades. Isso não é legal para as crianças. E mesmo crianças pequenas já têm essas agendas cheias de coisas para fazer e ficam pulando o dia inteiro de uma atividade para outra, de uma atividade para outra. Esse tipo de pulo de uma coisa para outra, sempre dirigido, sempre me dizendo o que fazer, por exemplo, esvazia uma coisa muito importante nas crianças, que é a criatividade. Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Então, olha só, a gente não tá aqui nesse vídeo para demonizar as atividades extras e os cursos, nada disso. Mas é importante a gente lembrar você o quanto a criança precisa de ter tempo sem nada para fazer, o quanto ela precisa realmente ter uma agenda com espaços livres para que ela possa brincar, para que ela possa simplesmente ser criança, em lugar de ficar com responsabilidades que já são de adulto. A gente fala muito de adultização da infância. É quando a gente simplesmente esquece que a criança precisa ser criança e a gente já quer que ela tenha responsabilidades e atividades de adulto. Para falar melhor sobre isso, eu vou aproveitar e dar uma dica já de cara de um vídeo aqui, vai aparecer aqui em cima, que é uma entrevista que a gente fez com o educador Marcelo Bueno, onde ele fala de uma coisa que para mim foi muito legal ouvir, que é sobre a diferença do tempo. O tempo das crianças e o tempo do adulto. Como é diferente e como a gente consegue sim, já que a gente que é o adulto, né? E eles é que são as crianças, como a gente consegue se colocar no lugar do tempo deles para entender como é que é o tempo das crianças para se colocar. Então, ó, o vídeo tá aqui, assiste, tá? E além dessa questão de entender que o tempo da criança é diferente do seu e da parte de ter falado sobre a perda da criatividade, a agenda lotada, ela acaba trazendo para a criança uma coisa que é ansiedade, precocemente. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. A gente tem acesso a vários estudos que mostram, comparando uma criança que passou uma educação infantil, o período lá da creche até os 6 anos, numa escola que praticava o brincar, que permitia que ela se desenvolvesse mais livremente, comparando o desenvolvimento dessas crianças com outras crianças que passavam a manhã inteira em atividades dirigidas, em propostas mais dirigidas, comparando as duas, quando chega lá na alfabetização, no primeiro ano, não é verdade que existe uma diferença cognitiva qualquer que faz a criança que teve mais atividade dirigida estar mais preparada, por exemplo, para aprender a ler e escrever. Muito pelo contrário, as habilidades são comparáveis. As crianças chegam tendo brincado mais ou tendo mais direção com habilidades parecidas. Só que tem um ponto negativo. Essas crianças que participaram aqui das atividades mais dirigidas chegam menos criativas e chegam mais ansiosas. Deixa eu só falar a partir de um estudo que eu lembrei que ilustra super bem isso, um estudo concreto para vocês saberem que a gente, né? Não tá falando da boca não pra tá falando fora. da boca para fora? De crianças que passaram o jardim da infância até o 2º ano fundamental sem ver nada de matemática, a matemática tradicional, né? Só brincando e desenvolvendo atividade. E outras crianças que desde da primeira infância, no ensino infantil até o 2º ano, viram estruturas de contar, números e tudo mais. Formalmente, Agora vamos ver coisas de números, contar, vamos somar, isso. exatamente. Vamos aprender as números e as letrinhas. Exatamente. Quando as duas turmas chegaram no 3º ano fundamental, aquela que passou o tempo brincando levou só 2 meses para desenvolver e aprender tudo que a outra turma aprendeu nesses anos todos de matemática. Com o diferencial que elas gostavam de matemática. As outras achavam matemática chato. E Olha por que só. que elas gostavam? Porque matemática tinha mais significado. Porque elas foram aprendendo a lidar com matemática através do uso da matemática no dia a dia, com as brincadeiras. Brincando, a criança aprende a contar, a medir, a ver proporção, a pesar. Então, tudo isso você aprende naturalmente. Agora, vamos lá. A gente até agora falou aqui sobre os malefícios da agenda lotada. Só para deixar claro que, no máximo, a gente deveria sempre tentar garantir que a criança pequena ela tem o máximo de tempo livre e não uma agenda lotada. Mas a gente sabe que existe uma coisa chamada vida real. E a vida real é a gente ocupado o dia inteiro tendo que trabalhar fora e não tem com quem deixar a criança. Você precisa deixar a criança com alguém, precisa deixar a criança fazendo alguma coisa. Aí, gente, é uma situação inevitável. Você não pode não colocar a criança em algum tipo de curso, ou na escola período integral, ou em algum tipo de curso, porque simplesmente
simplesmente não tem quem fique com ela. Essa situação é uma realidade. Além de tudo, a gente tem muito pouco espaço público nas cidades grandes em geral que garanta que a criança que tem alguém para ficar com ela vai ter oportunidade de explorar espaços, vai ter capacidade de brincar. Então é natural que a gente, com medo ou da criança ficar sozinha porque não pode, ou da criança ficar o dia inteiro vendo televisão, queira que ela entre em atividades. Mas preste atenção, essa realidade eu preciso estabelecer a rotina da minha casa. É diferente de eu preciso matricular meu filho em todos os cursos possíveis que eu quero preparar ele para o futuro. Eu quero antecipar ele para ele chegar lá na frente mais bem preparado. Esse segundo motivo de você preparar o seu filho, a gente acabou de citar os estudos, deixa pra lá, tá? Não adianta apertar o fast forward, não adianta apertar o acelera, nem adultizar a infância. Agora, se você de fato precisa que seu filho ocupe o tempo dele, porque você não tem com quem ele fique, então a gente vai precisar ou da escola em tempo integral, ou a gente vai escolher os cursos. E aí é esse tipo de ajuda que a gente quer dar pra você aqui, pra quem quer escolher o curso pro filho, porque esse é a melhor rotina que você pode estabelecer dentro da sua casa, diante das realidades da sua família, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica que a gente vai dar pra você é você aparecer na aula pra ver o que o seu filho faz. Depois que você já escolheu o curso, que ele já tá lá, existe uma fase de adaptação, aproveita esse momento, especialmente quando a criança é pequena, dá pra fazer isso fácil. Vai lá na aula, espia o que ele tá fazendo, se ele gosta, se ele tá se sentindo feliz ali naquele ambiente que ele tá. Porque sabe o que acontece, gente? A descrição da atividade é uma coisa, a prática dela é outra. Seja porque você não conseguiu de fato conhecer quem são as pessoas que estão lá interagindo com o seu filho, seja porque você não está vendo qual é a reação do seu filho àquele tipo de estímulo. Então é importante você, vida real, chegar lá, na vida real, entender. Ah, entendi. É isso que está acontecendo aqui com meu filho. Não terceiriza, não delega. Ah, coloquei no curso e... Tudo bem. Até porque a criança não conta o que acontece. É. Criança pequena não vai te contar o que está acontecendo ali. E você fica, matriculei no melhor curso. Pronto, né? Não é comigo. Não. Né? Então você precisa se envolver no sentido de ter noção do que acontece lá, até para ver se aquilo que você esperava que ia acontecer, acontece. Nossa segunda dica para você escolher, seja o curso que for, pode ser de robótica, pode ser de línguas, pode ser de teatro, pode ser de dança, mas aquele lugar que permite a criatividade, que a criança possa se expressar do seu jeito, ela tem espaço para ser uma pessoa dentro de um determinado contexto, ou é tudo cheio de regra e ela tem que... O sucesso naquela sala é ela ter cumprido bem todas as regras e todas as metas estabelecidas para aqueles 50 minutos ou aquela 1 hora. Porque uma criança, principalmente a pequena, que é a que a gente está falando aqui, até os 6 anos, ela precisa se descobrir. E às vezes se descobrir não é sentar numa sala de balé e ficar sentadinha, bonitinha, esperando a hora dela de dançar. É ela descobrir que ela dança de outro jeito. O diferente não necessariamente é o errado. Exatamente. Não tem certo ou errado. Então para e pensa, essa aula que ela está frequentando, seja do que for, tá? É uma aula que dá espaço para a criança ser criança e exercer a criatividade dela e exercitar a identidade dela? A nossa terceira dica é você observar se o espaço onde acontece o curso é um espaço centrado na criança. O que isso quer dizer? Quer dizer, será que o profissional que está ali, ele conversa na altura da criança, ele permite que a criança fale também e ele consegue se comunicar na linguagem que uma criança pequena entende? Será que os móveis, que a estrutura do lugar é feito para uma criança pequena, para que ela também possa ter autonomia e não precise a todo momento de alguém, de algum adulto, e daí para, vai, pede? Não, ela consegue se desenvolver sozinha? Então observa se a estrutura do curso e das pessoas que estão ali são preparadas e focadas na criança. Nossa quarta dica é você observar, de novo, vale para qualquer tipo de curso, natação, música, teatro, ciências, qualquer coisa. É um lugar que permite o faz de conta, o imaginar da criança, tem espaço para elaborar naquilo que ela está trabalhando, no que ela está fazendo, colocar a imaginação dela em prática. Quanto mais lúdica, quanto mais brincante ela for, melhor vai ser para a criança, para não tolher a criatividade e a imaginação dela. Quinta dica é você observar se nesse ambiente, se nesse lugar tem uma atmosfera feliz. Gente, felicidade. Se as outras crianças são crianças que parecem que estão felizes, que estão satisfeitas, que querem ir até lá, se seu filho volta feliz da atividade, se ele fala que quer voltar ali e fazer de novo. E também até se é um lugar que permite uma certa bagunça. Sabe aquela coisa de filho muito quieto, muito parado, é criança doente? Então, a gente não quer crianças doentes. A gente quer criança que faça travessuras, que permita ser criança, que permita falar quando quer falar. E esse ambiente tem muito a ver com a pessoa que está ali lidando
lidando com o seu filho. Então, se ele permite esse tipo de bagunça, entre aspas, para que tenha um ambiente muito mais feliz e muito mais leve. E por falar em felicidade, eu vou dar uma dica que na verdade não é, né, a gente falou de 5, acho que eu vou dar uma 6ª, mas é o seguinte, vê se você consegue oferecer para a criança diferentes experiências, que ela experimente diferentes tipos de aulas e não fique só com aquela visão de que porque a menina vai fazer balé e porque a menino vai fazer futebol. Não só o menino pode fazer balé, quanto a menina pode fazer futebol, quanto às vezes, gente, a gente idealiza que a criança vai ter afinidade com um determinado tipo de curso extra e ela gosta mais e tem mais prazer e é mais feliz com outro tipo de curso extra. E quando você for oferecer essas coisas, procura não exigir o tanto que você exigiria se fosse um adulto fazendo a mesma coisa, né? Então assim, respeite também. Não precisa exigir resultado de cara, não precisa exigir perfeccionismo. Para qualquer curso que você coloque, presta atenção no quanto você vai exigir resultado do seu filho, de seja lá que curso que ele estiver fazendo. Ansiosa e estressada. Não posso errar porque eu vou tirar uma nota. Meu pai vai ficar decepcionado comigo se eu errar, tá bom? Então não. A gente deu então todas essas dicas. Espero que você possa aproveitar, escolher o melhor curso. Conta pra gente aqui nos comentários que curso seus filhos fazem em casa, quais são as atividades diferentes que vocês colocam os seus filhos aí ou gostariam de colocar os seus filhos em casa. E pra gente terminar, aqui tem um outro vídeo, porque daí você não sai desse nosso canal, continua aqui com a gente, que é, ó, joinha, vamos combinar, o canal do Tempo Junto. Modesta é sempre. O vídeo que a gente que vai aparecer aqui é sobre como você estimular a criatividade dos seus filhos. Tchau, tchau. Tchau.